Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Há tanta coisa para dizer. Podia, por exemplo, comentar o relatório do inefável Goldman Sachs, que marca mais um ponto no seu desvario adorador do dinheiro acima de todas as coisas e, sobretudo, da vida humana, ao questionar se vale a pena, do ponto de vista económico, curar pessoas. Se dá mais lucro oferecer um tratamento que cura uma determinada doença, ou deixar a pessoa a padecer dela o resto da vida e ir-lhe vendendo paliativos. Ponto número 1. É óbvio que ter um doente crónico a pagar uma renda certa durante toda a vida é mais rendível. É preciso um doutoramento em economia para descobrir isto? E, ponto número 2. Que psicopata faz uma pergunta destas e não sente nojo de si mesmo? Se a atualidade internacional não interessar ao ouvinte, então podia falar do último concurso para a colocação de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Era um concurso destinado aos médicos que tinham acabado a especialidade no ano passado. Uma parte das vagas que abriram ficou por preencher, porque, entre o fim da especialidade e o início do concurso, passou tanto tempo que muitos médicos encontraram alternativas de emprego no setor privado e no estrangeiro. Gastou-se dinheiro público a formar estudantes de medicina, gastou-se dinheiro público a formar médicos especialistas e, no final, deitou-se isso tudo pela janela, não os contratando para o serviço público. Ou melhor, atrasando de tal forma essa contratação que, quando ela aconteceu, já era tarde e Inês morta. Não se pode deixar as pessoas quase um ano penduradas, à espera de que abra um concurso, e não se pode porque, como é mais que natural, as pessoas procuram emprego noutro lugar. Ou podia falar do novo regime do internato médico e das mudanças que introduz na maneira como se formam novos médicos especialistas. Nomeadamente, a grande mudança, que é a criação, que, em boa verdade, já estava em curso. A criação de um contingente de médicos indiferenciados, pau para toda a colher e que, em última instância, acabarão por sair mais caros ao Serviço Nacional de Saúde. Até podia falar de como o Ministro da Saúde se tornou uma não figura governamental, um leão à entrada e um cordeiro à saída, cujo maior feito foi criar uma licenciatura em medicina tradicional chinesa. Mas, pegando nesta questão da medicina tradicional chinesa, vou antes concluir o tópico da homeopatia, outra medicina pré-científica que me tem ocupado nas últimas semanas, porque isto de deixar coisas a meio não é bonito. Vou começar pelos riscos, porque já vimos que efeitos curativos não têm. Os riscos parecem ser muito reduzidos. Valha-nos ao menos isso. Penso que o maior risco é mesmo o doente que recorre ao homeopata achar que está a ser tratado e não precisa de ir ao médico. E, assim, abdicar de um tratamento que lhe poderia salvar a vida. Onde a homeopatia também tem sido usada é na pecuária, como forma de reduzir o consumo de antibióticos. Porém, tal como no caso dos seres humanos, não conseguiu, até à data, demonstrar inequivocamente utilidade na redução das infecções de que o gado, nomeadamente bovino, suíno e aves, sofre. Vá, parece que os porcos que bebem produtos homeopáticos sofrem menos diarreia. Seja como for, a boa notícia é que os animais de laboratório usados em experiências científicas de produtos homeopáticos também não sofrem muito mais do que uma boa hidratação. Falando em laboratório, a homeopatia tem feito experiências também em laboratório, com células e tubos de ensaio e tudo. E até as plantas são usadas como cobaias para a investigação científica sobre a homeopatia. Acho que só falta mesmo tentar a homeopatia em pedras, para termos a certeza de que não funciona. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. É a terceira vez em menos de 4 anos que faço greve, o que diz, provavelmente, bastante sobre a política que o Ministério tem prosseguido e da não mudança, em termos reais, dessa política, com a mudança de governo. Confirma, também, aquilo que eu aflorei na minha última intervenção neste espaço. O ministro Adalberto Campos Fernandes é uma marioneta sentada ao colo do ventríloco Mário Centeno, debitando de um guião escrito pelo predecessor Paulo Macedo. Se tem dúvidas, caro ouvinte, acompanhe-me na análise comparada dos motivos desta greve. Ela faz-se pela defesa da qualidade dos cuidados de saúde.
tal como em 2014 e no ano passado. A greve acaba por ter por objetivo último lutar pelo efetivo cumprimento da Constituição da República Portuguesa, assegurando a todos os doentes o acesso a um Serviço Nacional de Saúde universal, equitativo, tendencialmente gratuito e de qualidade. Isto garante-se, entre outras coisas, pela dignidade da profissão médica e pela defesa do SNS. Já em 2014 queríamos dignificar a profissão médica, nomeadamente através da definição do ato médico. E, no ano passado, as questões da carreira e da contratação mantinham-se no caderno reivindicativo. Esta greve faz-se também pela diminuição da lista de utentes por médico de família, para que estes não tenham nas suas listas mais doentes do que aqueles que podem acompanhar com a dedicação necessária a cada caso, de modo a terem tempo para uma consulta bem estruturada, sem correr com o doente. Já em 2014 pedíamos isto, e insistimos em 2017. Faço greve, também, pela revisão das carreiras e das grelhas salariais. Os médicos do SNS continuam a ganhar pouco, tanto em comparação com os médicos estrangeiros, como relativamente às restantes carreiras nacionais. Além da revisão da carreira, lutamos pela abertura de concursos anuais para aceder à mesma. Ponha-se no lugar de uma pessoa que tem pela frente um ano de espera até que haja um concurso para ser colocada num determinado posto de trabalho público. Entretanto, há vagas em diversas entidades privadas, muitas das quais a pagar melhor, e então no estrangeiro nem se fala. O que faria? Ficava à espera de um concurso, sem saber quando ou se ele vai abrir e com que vagas, tendo alternativa? Ou optava por uma dessas alternativas? Depois, dizem que há falta de médicos em Portugal. Pois, a greve faz-se ainda pela criação de um estatuto profissional de desgaste rápido e penosidade acrescida. Reivindicação já constante da lista no ano passado, porque o tipo de trabalho é frequentemente feito de forma desconfortável, em horário desconfortável e por períodos extensos. Pense-se, a título ilustrativo, na urgência, à noite, para se perceber do que estou a falar. Já que falamos nisso, manifestamos-nos também pelo máximo de 12 horas de urgência, tal como queríamos a quando da última greve. Mais de 12 horas consecutivas na urgência são más para a saúde e a estabilidade familiar e social do médico, mas, acima de tudo, são más para a segurança e o atendimento correto dos doentes. Em suma, o que eu quero é o mesmo que queria em 2014, que, quando for a minha vez de precisar do Serviço Nacional de Saúde, ele responda satisfatoriamente à minha necessidade de saúde. Para isso, é preciso que haja os profissionais adequados, em número adequado, com a formação adequada, motivados e dedicados. Há 4 anos, a desculpa era a Troika. Supostamente, viramos a página da austeridade e palavra dada é palavra honrada. Mas, após 2 anos de negociações, ainda nada mudou. Basta! Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Maio está a ser o mês das greves e manifestações na saúde. Na semana passada, os médicos fizeram 3 dias de greve. Agora, vem aí uma manifestação dos enfermeiros, no próximo sábado. Dias 2 e 3, foi a vez dos restantes trabalhadores da saúde fazerem greve, e voltam à carga no próximo dia 25. Tanta indignação entre os profissionais não pode ser por acaso. Entretanto, o Governo já nem faz por disfarçar a absoluta inutilidade do Ministro Adalberto Campos Fernandes. O Ministério das Finanças passou a lidar diretamente com os presidentes dos Conselhos de Administração dos Hospitais do Porto, em reuniões de trabalho sobre os serviços de pediatria, nas quais ninguém está presente da parte do Ministério da Saúde. No Parlamento, o PSD pede a demissão do Ministro da Saúde, qualificando-o de delegado do Ministro das Finanças, ao que este responde que essa argumentação é populismo. Aparentemente, dizer a verdade tornou-se populismo. Mas
Quanto a mim, o problema não é de agora e o PSD, juntamente com o CDS, são os partidos com menos legitimidade para pedir a cabeça do Ministro da Saúde. Contrariamente ao que a direita, desde o tempo da Sra. Thatcher, no Reino Unido, gosta de dizer, ainda não chegamos ao fim da história. Continua a haver direita e esquerda. A direita acredita na lei do mais forte. A esquerda acredita na repartição justa de direitos e deveres entre todos. E há governos de direita e governos de esquerda. E pessoas de direita e pessoas de esquerda. O governo que tivemos até 2015 era de direita e é por isso que, diz a Pordata, a despesa do Serviço Nacional de Saúde diminuiu 5,1% durante o seu mandato. O governo que temos desde então é de esquerda e é por isso que tem vindo a repor salários e feriados confiscados pela Troika. Mas o ministro é uma pessoa de direita. E é por isso que, ao contrário de outros setores, o SNS tarda em repor o Estado pré-Troika. A despesa aumentou, sim, mas não o suficiente. O ministro é de direita porque diz coisas como: em Portugal, nos últimos 30 anos, a participação do setor privado no sistema de saúde contribuiu para a melhoria da eficiência no financiamento e na prestação de cuidados de saúde pela competição e cooperação geradas, pela utilização mais racional dos recursos, pela repartição de responsabilidades e pelo aumento da produtividade, pelo incremento da equidade no acesso através do aumento da oferta, da maior cobertura geográfica do país, da redução de barreiras de acesso, da redução das listas de espera e ainda pela melhor articulação entre os setores traduzida na melhoria global dos resultados em saúde. Esta loa ao setor privado é o mantra da direita. A esquerda defende um Serviço Nacional de Saúde público, geral, universal e gratuito no momento da utilização. Está a ver, caro ouvinte, por que razão o PSD e o CDS, ambos partidos de direita, que subscrevem ideologicamente a posição que lida a tese de doutoramento do Ministro da Saúde, são os que têm menos legitimidade para pedir a sua demissão. Ao fim e ao cabo, este é o ministro que a direita gostaria de ter a tratar da saúde dos portugueses. Já eu acho que o ministro se deve demitir, porque, como vimos, é uma figura vazia. Mas, acima de tudo, porque está na hora de termos um ministro de esquerda, num governo de esquerda, a defender uma das principais lutas e conquistas da esquerda neste país: a saúde para todos, sem exceção. Como ainda tenho tempo, vou terminar com o objeto do dia, que não tem tido espaço ultimamente, e vou para isso chamar à ribalta os contraceptivos orais, geralmente conhecidos como a pílula. Introduzida nos anos 60, a pílula permitiu à mulher tomar o controle do seu corpo, ao dar-lhe a possibilidade de decidir quantos filhos quer ter e quando os quer ter. Graças à pílula e à contracepção em geral, a natalidade reduziu-se e o planeamento familiar permitiu uma melhoria tanto da saúde materna como da saúde infantil. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Apesar de não ser de Lisboa, hoje vou falar de uma das juntas de freguesia desse concelho. No caso, da Junta de Freguesia do Arieiro. Porquê? Porque a ação da Junta de Freguesia do Arieiro, em matéria de saúde, é um hino a tudo o que um órgão de poder local pode fazer errado. Primeira coisa errada: o Estado contra o Estado, ou, pelo menos, o Estado concorrente do Estado. O direito à proteção da saúde, em Portugal, realiza-se através do Serviço Nacional de Saúde, que é universal, ou seja, pode ser usado por todos os portugueses. Este Serviço Nacional de Saúde é gerido de forma descentralizada e participada, mas regulamentado, orientado, planeado, avaliado e inspecionado pelos Serviços Centrais do Ministério da Saúde, do qual dependem todas as suas instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde. Mas, de repente, a Junta de Freguesia do Arieiro, que é parte da Organização Democrática do Estado, decidiu criar o seu próprio serviço de saúde, composto por 2 postos médicos, onde são disponibilizadas consultas de clínica médica, seja lá o que isso for, clínica geral, não confundir com clínica médica, aparentemente, ginecologia, medicina dentária, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia e ortopedia. Para aumentar a confusão, na lista das especialidades médicas disponíveis, que consta na página da Junta, aparecem ainda consultas de nutrição, psicologia e enfermagem. São tudo coisas muito importantes.
Não me entendam mal, mas não são consultas dadas por médicos, pelo que deveria haver essa referência, a fim de evitar confusões. A César o que é de César, menos os bilhetes de avião para os Açores pagos a dobrar. Concedo que, na freguesia do Arieiro, não há centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. É um facto. Mas, caramba! O centro de saúde da Alameda fica, literalmente, do outro lado da rua, face às fronteiras da freguesia do Arieiro, e a pouco mais de 20 minutos a pé do extremo mais distante da dita. E também a cerca de 20 minutos em transporte coletivo, o que diz alguma coisa sobre a utilidade e a rapidez do transporte público em Lisboa, mas isso são contas de outro rosário. E, se a Junta de Freguesia do Arieiro considera importante haver um centro de saúde no seu território, tem todo o direito de o fazer notar ao Ministério da Saúde, de preferência apresentando os fundamentos que a levam a formular tal proposta. Agora, não lhe compete substituir-se a quem tem a competência de garantir cuidados de saúde a todos os portugueses, até porque não tem capacidade para o fazer em condições. O Estado não compete com o Estado, ou, pelo menos, não devia. É só desperdiçar dinheiro dos contribuintes em serviços redundantes. Segunda coisa errada. A Junta de Freguesia do Arieiro decidiu ser também uma espécie de ADSE, ou seguro de saúde, ou algo do género, e garante à sua população residente acordos com 2 médicos psiquiatras, um cardiologista e um urologista. Não sei os termos exatos dos acordos, mas presumo que envolvam algum tipo de comparticipação por parte da Junta. O Estado continua a competir com o Estado, e agora com as seguradoras também. Além disso, porquê estas especialidades? A psiquiatria e a cardiologia ainda estou como ao outro, mas não me consta que as doenças urinárias sejam um importante problema de saúde pública na zona do Arieiro. Terceira coisa errada. Além destas especialidades, a Junta também proporciona consultas médicas ao domicílio 24 horas por dia. Vamos pôr os pontos nos is. Uma pessoa que precisa de uma consulta à meia da noite, das 2, uma. Ou vai precisar de muito mais do que aquilo que o médico lhe pode proporcionar no domicílio, ou, se a sua necessidade pode ser satisfeita dessa forma, também poderia ser satisfeita através da linha SNS 24 ou através de uma consulta no centro de saúde no dia seguinte de manhã. Portanto, este serviço é pouco mais do que inútil. Quarta coisa errada. O protocolo com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que tem por objetivo, diz o sítio da Junta, o reencaminhamento dos doentes com diabetes para consultas de especialidade e tratamentos com preços comparticipados pela mesma. Ora que está algo notável. A Junta de Freguesia do Arieiro faz, a preços comparticipados, o mesmo que o Serviço Nacional de Saúde faz gratuitamente. Mas o mais grave é mesmo o que se passa no Centro Intergeracional do Arieiro. Além de atividades desportivas, culturais, educativas e ocupacionais, no Centro Intergeracional do Arieiro praticam-se medicinas alternativas, ou pré-científicas, como eu gosto de lhe chamar. Não é totalmente surpreendente. Ao fim e ao cabo, a Junta de Freguesia do Arieiro é parte da organização democrática do mesmo Estado que decidiu validar as licenciaturas em medicina tradicional chinesa. O Estado a promover o charlatanismo e o obscurantismo a todos os níveis do poder. O lado positivo é que sempre sai mais barato ir ao médico de clínica geral no posto da Junta do que alinhar os chakras no centro intergeracional. Quer dizer, positivo para o doente, que sempre gasta menos dinheiro a fazer aquilo que lhe faz melhor. Não tão positivo para o médico, cujo serviço, aparentemente, vale menos do que o de um qualquer parlapatão sem qualquer formação técnica ou científica. Nota de rodapé, que não é bem uma coisa errada, mas anda lá perto. Como é que a enfermeira Sara Medeiros está das 10 ao meio-dia no posto da Rua Abade Faria e do meio-dia às 2 no posto da Avenida Oscar Monteiro Torres? Que eu saiba, ainda não é possível uma pessoa desmaterializar-se e materializar-se instantaneamente noutro local. Há uns tempos, o presidente da Câmara de Gaia dizia que queria descentralizar a saúde e dar às câmaras o poder de gerir os centros de saúde. Se o resultado dessa descentralização vier a ser o mesmo daquele que se vê pelo Arieiro, mais vale ficar como está. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Quando há 2 semanas falei da Junta de Freguesia do Arieiro, achei que hoje iria estar a desmontar mais alguma pseudociência em torno das medicinas alternativas. Mas, entretanto, aconteceram várias coisas interessantes em termos de atualidade na área da saúde, que me parecem merecer alguma atenção, de modo que vou ter de mudar completamente a agulha. Assim sendo, hoje vamos refletir um pouco sobre a recente polémica em torno de uma curta-metragem, penso que podemos chamar-lhe assim, uma curta-metragem que a Direção-Geral da Saúde lançou na quarta-feira passada nos cinemas e nas redes sociais e que há de chegar às televisões lá mais para o fim do ano. O secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, admitiu que o objetivo do filme era chocar,
e parece que conseguiu. Logo no próprio dia da apresentação, a deputada Isabel Moreira classificou o filme como misógino, culpabilizante das mulheres e inadmissível, e apelou a que fosse retirado. O Bloco de Esquerda não lhe quis ficar atrás e disse mesmo que o papel das meninas filhas, vistas como princesas, é estereotipado e sexista. Entretanto, a Diretora-Geral da Saúde já veio defender a película e explicar que a mesma é dirigida a um público-alvo específico, as mulheres jovens. Porque neste grupo da população o consumo de tabaco está a aumentar, ao contrário do que sucede com os homens. Explicações que não foram, aparentemente, suficientes para impedir a Associação Feminista Capazes de apresentar uma queixa contra a campanha na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Quando a coisa envolve feministas, eu torço imediatamente o nariz. O feminismo começou por ser um muito meritório movimento que no início do século XX conquistou o direito de voto para as mulheres e mais tarde, no pós-guerra, obteve importantes vitórias no âmbito da igualdade de género na família e no trabalho e ainda nas questões ligadas à sexualidade, mas acabou por degenerar no feminismo que hoje temos, o qual de repente pretende anormalizar a sociedade. O que pretendo eu dizer com anormalizar a sociedade? Já lá vamos. Posso elencar alguns temas que já vi serem grandes preocupações do feminismo moderno. O significado político de uma mulher fazer ou retocar a maquilhagem no autocarro, por exemplo, ou o tricô como questão feminista, ou a sedução mesmo que desajeitada e o galanteio como arquétipos do machismo, ou até mesmo a barbearia como símbolo da opressão do género feminino. E agora, a cereja no topo do bolo. Uma curta-metragem como estereótipo, sexista, misógina, culpabilizante das mulheres e inadmissível. Não fazem por menos. Curiosamente, a única crítica legítima que vi ao filme foi feita por um homem. Diz João Gomes Almeida no jornal I que, logo para começar, não se sabe até ao dia de hoje qual foi o processo que ditou a escolha de duas alunas da Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto para escrever o argumento. Os outros estudantes da escola também concorreram? As outras escolas de Publicidade, Design e Marketing também foram convidadas a enviar as suas ideias? Era importante o Ministério da Saúde esclarecer já estes pontos. Depois, acrescenta ele que o slogan é uma trampa, a ideia é tudo menos criativa e todo o filme vive de um amontoado de clichês sem nexo algum. Não sendo eu, ao contrário de João Gomes Almeida, publicitário, não posso pronunciar-me sobre a segunda parte das suas críticas. Posso apenas dizer que não gostei particularmente do filme e não acho a atriz Paula Neves particularmente boa. Como atriz, deixem-me clarificar antes que venham os feministas interpretar à maneira delas. De resto, aceito como válida a opinião do perito na matéria, que é o João Gomes Almeida. Mas, em relação à primeira crítica dele, parecem-me de facto dúvidas muito legítimas. O resto das críticas em que ele embarca, contudo, são as mesmas de Isabel Moreira, que ele cita, e do Bloco e das associações feministas, e são muito bem respondidas pelo realizador numa só frase. As pessoas perderam completamente a noção. É o que parece. Factos sobre o tabaco. E contra factos não há argumentos. O consumo de tabaco está a diminuir nos homens e a aumentar nas mulheres. A iniciação faz-se habitualmente em idades jovens, onde também são mais as mulheres que experimentam do que os homens. E há mais homens a deixar de fumar do que mulheres. Conclusão. O nosso público-alvo, se queremos maximizar os efeitos da luta contra o tabaco, tem de ser as mulheres com menos de 30 ou 40 anos. Outro facto sobre as famílias. 35%, a maioria das famílias portuguesas, são compostas por casais com filhos. Portanto, um filme que retrata uma mãe, um pai e uma filha não é assim tão desprovido de lógica, tendo em conta que essa é a normalidade estatística. E aqui entra a tal anormalização da sociedade. Se o filme fosse antes sobre um casal lésbico que recorreu à procriação medicamente assistida para ter uma filha, provavelmente estaria sanado à celeuma e ainda seria merecedor de elogios pela coragem em colocar à vista uma realidade frequentemente varrida para debaixo do tapete por mentes mais conservadoras. Só que retrataria muito menos pessoas. Outra crítica é que a mulher apareça a fazer coisas de mulher. Cozinhar, arranjar-se, ser fotografada pelo pai em poses sexy e tratar a filha por princesa. Esta só pode ser uma crítica feita por alguém que viu o filme sem prestar atenção. Há uma certa coerência interna nessa sequência, que até eu, que como já disse não apreciei o filme nem sou especialista em cinematografia, consigo perceber. A mãe cozinha com a filha, a mãe arranja-se com a filha, a mãe dança com a filha e a filha imita a mãe em tudo enquanto o pai fotografa. Podia ser o pai a cozinhar ou a pentear a filha? Podia, mas como diz o outro, não era a mesma coisa. A ideia subjacente, penso eu, é de que a filha aprende com a mãe imitando-a e aprende inclusivamente a fumar.
O público-alvo são as mulheres, relembro. E é por isso que pôr o pai a fazer as mesmas coisas, neste caso, perderia metade do efeito. A mãe poderia fazer outras coisas? Possivelmente. Mas estas são as coisas mais corriqueiras que se fazem em família. Quanto às princesas, estou novamente como o realizador André Badal. Quem nunca chamou princesa a uma miúda de 8 anos que se levante e que se acuse. A sério, há tanta coisa com que se preocuparem, incluindo com todas as mulheres que vão morrer de cancro do pulmão e vão logo indignar-se com temas de Lana Caprina. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.